Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 10 de janeiro de 2025, sexta-feira, e é sexta-feira com agenda econômica até que enfim, né? Vamos parar um pouco com essa história de fontes e de blá blá blá, para a gente poder se concentrar no que realmente interessa. Hoje tem IPCA aqui no Brasil, né, inflação oficial, e tem o payroll nos Estados Unidos, que é aquele relatório de emprego, que também tem um impacto razoável aí nas perspectivas para os juros norte-americanos, né? Vou começar com os Estados Unidos aqui. Ah, sim, antes de mais nada, só pedir desculpas que ontem eu não consegui subir o nosso podcast porque eu estava em deslocamento, né, em viagem, achei que isso fosse possível, mas não foi. E aí acabei falhando com vocês, então mil desculpas aí, mas hoje voltamos tudo ao normal. Bom, vamos lá. O payroll, então, nos Estados Unidos, que é esse relatório de emprego, deve gerar aí a expectativa do mercado de 150 mil novas vagas. Lembrando que 180 mil é um número mágico lá nos Estados Unidos, né? Quando fica ali perto dos 180, você nem pressiona, nem está aquém da geração de emprego média ali, ou que seria o ideal ali para os Estados Unidos, tá? No mês passado, que foi o número de outubro, né? Você teve 227 mil novos empregos, mas aí teve impacto de greve, furacão, etc e tal. Isso deu uma assustada mesmo assim, em função do que tinha acontecido, né, em função do contexto, esse número não atrapalhou tanto. Agora, 150 mil pode mostrar que o mercado de trabalho americano não está tão aquecido e isso levar então a juros mais baixos nos Estados Unidos, levar o Fed ou as expectativas, aumentarem as expectativas de que o Fed deve continuar cortando juros, ou pelo menos, se der uma pausa agora, dar uma pausa pequena e voltar a cortar juros ainda este ano, né? Se esse número vier acima de 150 mil, ou mais próximo de 180, ou acima de 180, aí, amigo, salve-se quem puder, o dólar deve sofrer uma pressão, aí o câmbio brasileiro deve sofrer uma pressão, porque juro mais alto, moeda mais valorizada, né? E o IPCA, que deve vir 0,53% em dezembro, né? Contra 0,39 em novembro, para fechar o ano acima do limite da meta de inflação, né? Do teto da meta de inflação. Lembrando que a meta de inflação é 3% no ano, 1,5% acima ou abaixo. Então, 4,5% seria o máximo e a expectativa do mercado é de 4,84% para o ano de 2024, depois de uma inflação de 4,62% em 2023. Então, não só está acima da meta, mas está mais acelerada do que foi no ano retrasado, né? Agora em 2023. Lembrando também que a ata do Copom, na ata, né, o Banco Central esperava aí, então 4,9% para 2024. Vamos esperar, o número sai daqui a pouquinho, né, por volta das 9h30, se não me falha a memória, e isso deve dar o tom aí para o mercado durante o dia. Assim, né? Claro que continua essa história de não, deve sair novas medidas para conter os gastos, etc e tal, mas tudo isso, por enquanto, é papo furado, é só o gogó dos nossos queridos políticos, que inclusive nem tem aparecido para falar isso, né? Quem fala isso são as fontes, né? Que são aqueles enviados ou até os próprios políticos se fazendo passar por pessoas anônimas para poder mandar recado e tentar controlar as coisas na conversa. Bom, esses números podem ser bons pelo seguinte, né? Podem ajudar a segurar aí o câmbio mais próximo dos 6%. O dólar que já caiu aí no ano cerca de 2%, né? Está mais próximo aí dos R$ 6, né? 6,05 mais ou menos, depois de ter namorado aí os 6,30, né? Há poucos dias atrás, né? Não tem um mês ou dois que a gente estava aí se degladiando com isso. De qualquer maneira, comecinho do ano, lembrando, liquidez baixa, as coisas não são bem exatamente o que parece, mas uma inflação mais alta
e uma geração de emprego menos forte nos Estados Unidos pode ajudar então aquelas operações de carry trade, né? Que é quando você pega dinheiro emprestado a uma taxa mais baixa e empresta a uma taxa mais alta. No caso aqui, você estaria fazendo, sei lá, você pega dinheiro emprestado nos Estados Unidos a 5%, empresta aqui a 12, quase 14 já, né? Vai a 14 de qualquer maneira. E, e aí esse diferencial de juros, mais a variação do câmbio, você teria como defesa, né? Como lucro. Então, se você imaginar o seguinte, se o juro nos Estados Unidos cai e a inflação aqui aumenta, isso significa que o juro aqui vai subir ainda e que o juro lá deve cair e que esse diferencial de juros então vai ficar maior. Isso faz então com que os investidores achem mais atraente pegar dinheiro emprestado no exterior e emprestar dinheiro aqui, né, a juros brasileiros, e isso faz com que mais dólares entrem no Brasil. Não é um dólar de investimento, né, em formação bruta de capital ou investimento direto em economia brasileira, mas ajuda a conter o câmbio, pelo menos. Lembrando que o câmbio também tem uma influência muito forte na inflação e manter o câmbio baixo também é uma boa para todo mundo, né? Então é basicamente isso para hoje. A semana então acaba com esses dois números que devem mexer um pouco com as expectativas, né? Fora isso, gente, o resto é como dizia aquele personagem do Lobo de Wall Street, o filme Lobo de Wall Street, quem não assistiu, assista. Muito interessante o filme também, é sobre um golpista, é uma história real. Ele foi preso, até já saiu e continua fazendo palestras. Mas um chefe dele, quando ele está começando a profissão, explicando a profissão, fala: não, tudo esse negócio de ganho, perda, é tudo fugazi, né? É tudo pó de fada, não vale nada, é tudo mentira. Assim como não é nem mentira ou verdade, né? Não interessa, é irrelevante. Assim como são essas histórias que saem por aí de fontes dizendo do pacote que está sendo pensado para cortar dívidas ou cortar as despesas. E no fim das contas a gente sabe como funciona, tudo depende do Lula e obviamente ele não está nem um pouco preocupado com isso. Afinal de contas, ele é um amante das despesas. Não esqueçam disso. Então, bons negócios a todos nessa sexta-feira. Um bom fim de semana para todos vocês. A gente se vê na segunda-feira se tudo der certo. Até lá. Força, Sucupira! Acorda, Sucupira!